Olá pessoal, tudo bem? Esse acessório aqui, chamado de fone de ouvido, é para ilustrar muito bem o que nós vamos falar nessa videoaula de hoje. Eu quero comentar com você sobre a capacidade de ouvir bem, ouvir de forma empática, a sua capacidade, como que é? Você escuta bem, você é assertivo na maneira de ouvir as pessoas, seja na sua vida pessoal, seja lá no seu trabalho. Eu quero dizer para você também uma coisa muito, mas muito importante. Se você quer falar melhor, se você quer adquirir uma comunicação assertiva e efetiva e encantar o público ou as pessoas com quem você se relaciona, primeiramente você vai ter que aprender a escutar melhor. Isso mesmo. Eu, como mentor de carreiras, recebo todos os dias mensagem de pessoas ou até de clientes que me procuram querendo falar bem, falar em público, desenvolver uma boa comunicação. E elas se surpreendem quando eu começo a falar para elas que antes de começar a se comunicar melhor, você precisa ouvir melhor. Então a capacidade de ouvir bem, de ouvir de forma empática, dando atenção ao seu público, dando atenção à pessoa que está à sua frente, é sem dúvida nenhuma a chave de ouro para você adquirir um relacionamento, uma comunicação ou potencializar uma carreira e os seus negócios. Ouvir bem já faz parte da nossa capacidade humana, porque nós temos aqui a capacidade da audição, um dos nossos sentidos mais importantes para desenvolver aqui o nosso estado de cognição. Agora, vamos lá. Como que está a sua capacidade de ouvir dentro dos seus ambientes de trabalho? Como que tem sido as relações ou processo de comunicação aí na sua vida, nos seus negócios? Por que estou perguntando isso? Talvez você esteja tão preocupado em falar, criando uma ansiedade, querendo persuadir pessoas, querendo vender melhor, preocupando apenas com a forma como você está colocando as palavras ou como você tem feito as suas apresentações. Mas será que você não está precisando de fato, primeiro, ouvir mais, dedicar-se ao processo de audição ativa e aí sim, depois disso, gerar melhores feedbacks e fechar melhores negócios? Eu vou aqui dar algumas dicas importantes nessa videoaula para que você comece a aplicar o que a gente chama de escutatória. Ou seja, nós temos a oratória, mas temos a escutatória. E a escutatória nada mais é do que você aplicar aí a audição ativa. Primeira dica de hoje, não caia em distrações. Tome certos cuidados no processo de comunicação. Você precisa estar atento ao que chamamos aqui de mindfulness ou a mente atenta. Inclusive tem um livro, um best-seller fantástico, nós vamos colocar a capinha do livro aqui e você vai observar que nesse livro, se você fizer essa leitura, um livro que eu indico a todos vocês, o quanto é importante estarmos com a mente atenta, o olhar atento, o sentimento aberto àquele estado de comunicação onde você presta atenção em quem está emitindo uma mensagem. Então ali no dia a dia do seu trabalho, por exemplo, quando você está conversando com o seu superior, com o seu gestor, o líder, procure prestar atenção na ordem de comando, no processo de comunicação que ele está fazendo com você. A sua capacidade de ouvir de forma tranquila, com a mente atenta, observando os detalhes daquela ordem de comando, vai com certeza potencializar o seu feedback. Na hora que você entregar a sua demanda, entregar o seu trabalho, o seu projeto, você tem a chance de ser muito mais assertivo e diminuir ou jogar por terra a questão do retrabalho. Por quê? Porque você prestou atenção, você estava conectado com a comunicação do seu gestor naquele momento e com isso você entregou um resultado extraordinário. Então, cuidado com as distrações. Se o ambiente tem muito barulho, a temperatura desse ambiente, será que aquele ambiente é propício naquele momento para aquele tipo de conversa, de comunicação? Será que você não vai se distrair e perder a chance de escutar de forma efetiva? Outra dica importante, pessoal, cuidado com a questão de você não cair, não só nas distrações, mas cuidado para você também não cair na questão da audição não empática. Existe a comunicação não violenta e existe a comunicação não empática. Ou seja, você precisa escutar de forma empática e para isso você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa se conectar com a história do emissor,
De um lado o emissor, quem está emitindo a mensagem, e você, quanto receptor, você precisa estar de olhos bem abertos, de mente atenta, de coração aberto para aquele processo comunicacional, e aí você consegue gerar o que nós chamamos de rapport, conexão. E com certeza, se o rapport for bom, se a conexão for perfeita e positiva, o feedback será extraordinário. Então olha lá, cuidado com as distrações, aplique uma comunicação positiva, mas também uma audição empática. E outra coisa, pessoal, terceira dica de hoje, a melhoria contínua. Comece a praticar a sua capacidade de ouvir. Uma dica que eu dou para você, escutar filmes através do fone de ouvido, ou de repente ouvir músicas de forma mais tranquila. Por exemplo, quando você está escutando uma música que você gosta muito, você acaba fazendo ali até uma viagem de pensamentos. Essa sua capacidade de estar num estado de conexão com aquele áudio, com aquela música, ou com aquele silêncio também que ajuda você a prestar mais atenção, é fantástico na hora de nós aplicarmos ali uma audição ativa de sucesso. Então o momento de silêncio, ou seja, aquele estado de conexão que você tem com aquela audição é fantástica também para gerar bons feedbacks. Então não tenha distrações, procure falar e ouvir de forma empática. E terceiro, melhoria contínua. Passe a exercitar a sua capacidade de ouvir, mas passe também a investir naqueles momentos de silêncio. Eu sempre digo para as pessoas que uma coisa muito bacana, quando você vai numa palestra de alguém que é muito famoso ou de alguém que consegue usar a comunicação de forma extraordinária, geralmente essas pessoas falam bem, praticam um tempo de silêncio, fazem as pessoas na plateia pararem para pensar e retomam a sua comunicação. Então a nossa linguagem ela precisa de momentos de silêncio, precisa de momentos de mente atenta e precisa, sem dúvida, não deixar o seu público cair na distração. Então, pessoal, comunicar bem primeiro passa por ouvir bem, ouvir melhor. E é sempre aquela situação também, né? Será que você, ao ouvir melhor, passar a exercitar a audição ativa, será que você também não vai potencializar os resultados lá na sua empresa, no seu negócio, na sua carreira? Passando a ser uma pessoa de autoridade, de influência, uma pessoa bem querida pelos ambientes. Por quê? Porque você consegue colocar as suas emoções em equilíbrio. Passa a ouvir de forma muito boa, muito assertiva e passa, por que não, a crescer na sua carreira e colocar as suas reuniões, os seus projetos, colocar em prática coisas que vão diferenciar você de muitos outros profissionais. Então, a dica de hoje é essa. A escutatória, ouvir bem para falar melhor ainda. E se você tem dúvidas sobre o poder da audição ativa, também vale a pena assistir aqui no meu canal um vídeo que eu falo sobre a ambiência. Nós falamos sobre isso aqui no canal do professor Rogério Novaes e vale a pena você também, de repente, tem um link aqui acima para você ir nessa aula sobre ambiência. Os ambientes, a escuta ativa. Você unindo essas duas situações, com certeza você vai potencializar o seu poder de comunicação e vai alcançar novos resultados na sua carreira. Pessoal, outra informação importante. Nas descrições desse vídeo você pode ter acesso aos meus cursos online. O curso Propósito de Crescimento, um curso completo para você crescer na carreira e nos negócios. Um curso de análise SWOT para você planejar de forma estratégica a tua carreira. E por que não? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações e venha comigo. Vamos fazer da internet um lugar de conhecimento e de melhoramento da carreira e da vida pessoal. Um forte abraço do professor Rogério Novaes.